aí, chegamos à nossa última aula de História nesse Ciências Humanas para o Enem. E a aula que eu preparei para vocês, ela faz uma abordagem do século XX. Existe um historiador chamado Erich Hobsbawm, que ele fez a Era dos Extremos, um livro, a obra dele, a Era dos Extremos, obra essa que vocês estão com material complementar e nós vamos trabalhar na atividade de hoje. E o Erich Hobsbawm, ele nos traz a uma reflexão desse breve século XX. O século XX, que ele começa ali em 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, e vai até a queda do Muro de Berlim ou a queda, o fim da Guerra Fria. Mas durante esse período nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Socialista Russa, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a Guerra Fria, nós vamos ter o processo de redemocratização da África e da Ásia. Nós temos todo um processo que acontece no século XX. Processo esses importantíssimo para vocês, porque na tela de vocês nós estamos agora na aula de número 13, que vai justamente trabalhar sobre o breve século XX. Esse breve século XX que nos apresenta, que Erich Hobsbawm nos apresenta aqui. E a gente já começa com um fato que se dá entre 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global causado por tensões imperialistas, alianças militares, tensões imperialistas, alianças militares e rivalidades econômicas. Envolveu grande potência como a Alemanha, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império da Grã-Bretanha, França, o Império Russo e, eventualmente, lá no finalzinho da guerra, entrando os Estados Unidos. Foi marcado pelo uso de novas tecnologias de guerra, como tanques e aviões, além de resultar em milhões de mortos e feridos. Ela vai findar com o chamado Tratado de Versalhes, que encerrou a guerra, impôs severas punições à Alemanha, levando à instabilidade política e econômica na Europa e preparando o terreno para a ascensão do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Meus queridos, vem cá comigo. Aqui, os créditos aqui dessa imagem estão aqui embaixo, tá? A Guerra Mundial de 1914 e 1918, ela foi uma guerra que até então não se tinha precedentes desse tipo de guerra. Nós passamos por um período chamado Belle Époque da Europa, a Belle Época, a Bela Época. Momento de desenvolvimento, momento de alegria, momento do cinema, momento de novas invenções. Mas essas novas invenções elas vão ser utilizadas também para a guerra. No século XIX, nós vamos nos deparar com um neocolonialismo, um novo colonialismo, onde outros países, diferente daquele do primeiro colonialismo do século XV e XVI, que envolvia Portugal, Espanha, a princípio, depois entrando em Inglaterra, Holanda, França. Agora, o cenário do neocolonialismo, nós vamos nos deparar de países buscando o controle da África e da Ásia e os Estados Unidos agora buscando o controle da América com o chamado grande porrete, lá, a política de Roosevelt para com a América Latina e a América Central. Então, nós nos deparamos com isso. Isso tudo vai olhar, a Alemanha ela vai olhar, ela vai dizer, eu estou sem espaço, a Itália vai dizer, eu estou sem espaço nessa corrida, porque eles se unificaram tardiamente. E começa um processo de disputa. Nós temos a morte lá, o estopim da guerra, desse conflito que tem, todo mundo correndo, se armando, se preparando,
É esse medo que nós temos do que está acontecendo hoje no Oriente. Porque a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas começaram com coisas mínimas que estourou essa guerra. Nós estamos no mesmo cenário hoje, observando. Então, esse conflito vão fazer dois grupos antagônicos, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, se dividirem e começarem uma disputa econômica que se torna uma disputa política e que vai se virar numa disputa bélica. Nós temos as grandes potências do mundo da época se envolvendo nessa guerra. Guerra sem precedente. Guerra que começa no seu estopim com a morte de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, ele era príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que era um dos maiores impérios da época. E eu quero lembrar vocês que, após o final dessa guerra, esses impérios todos vão se ruir. O Império Austro-Húngaro vai quebrar, o Império Alemão vai quebrar, o Império Russo vai quebrar. Então, a guerra também teve reflexo para esses impérios. Impérios que eram controlados basicamente por uma família só, por parentes ali. Todo descendente da Rainha Vitória. E aí nós vamos ver que isso vai causar um desordenamento na Europa. Se não bastasse a Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o Tratado de Versalhes, que vai condenar a Alemanha a pagar indenizações, a Alemanha sai arrasada, e essa condenação da Alemanha, em vez de destruir a Alemanha, vai fortalecer a Alemanha, um movimento totalitário chamado nazismo, o que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Falando nisso, o que nós temos aí dentro da Primeira Guerra Mundial? No texto para vocês. A Revolução Russa de 1917, um marco do início do comunismo no século XX, consistiu em duas fases. A Revolução Russa, os russos estão em plena guerra, aí vai ter a Revolução Russa e eles vão sair da guerra, tá? A guerra começa e eles não terminam a guerra, eles saem da guerra. Porque nós temos a primeira fase dela, vai ser a Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar Nicolau II, substituído por um governo provisório. Vamos dizer que essa primeira revolução é uma revolução burguesa. Burguesa. Depois nós temos uma guerra civil. Uma guerra civil que vai ser levado, em outubro, os bolcheviques, liderados por Lenin, tomam o poder instaurando o regime comunista. Então, agora aqui sai a burguesia e entra o regime comunista. O regime socialista, propriamente dito, porque a Rússia não chegou a ser um comunismo, tá? Ela foi um socialismo. A Revolução trouxe mudanças radicais, como a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, redistribuição de terra, eles fizeram a reforma agrária lá. A União Soviética tornou-se um modelo para o movimento comunista em todo o mundo, em uma das superpotências que moldaria a política global pós-guerra. É criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Então, aqui nós estamos vendo, em plena guerra, a Rússia que entra na guerra vai se ver dentro com a implosão de um movimento que vai contra o czar. Esse primeiro movimento não é um movimento socialista, tá? Esse movimento socialista ele vai surgir depois de uma guerra civil dentro da Revolução. E aí nós vamos ver a Rússia se transformando de um país imperialista para um país socialista após essa Revolução Russa. Lenin, que era uma grande figura, Lenin vai tomar algumas medidas que vai fortalecer a união das repúblicas socialistas soviéticas neste momento. Infelizmente, eu digo assim, historicamente, que Lenin vai ser substituído por Stalin, porque se Lenin tivesse sido substituído por Trotsky, o cenário iria ser diferente, mas Lenin é substituído por Stalin. Stalin também vai ser um grande ditador e vai levar a União Soviética para a Segunda Guerra Mundial. Outro acontecimento do século XX.
Olha aí, coloca aí na tela para vocês, que eu quero fazer um comentário sobre isso, que ele vai afetar o Brasil, e nós falamos na aula passada. A Grande Depressão, que ela vai durar 10 anos, essa Grande Depressão. A Grande Depressão começou com a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, desencadeando uma crise econômica global. A quebra levou a uma recessão severa, falência em massa das empresas, desemprego, pobreza generalizada, afetando especialmente os Estados Unidos e a Europa. A política econômica tradicional falharam em conter o colapso, levando à adoção de novos modelos, como o New Deal de Franklin Delano Roosevelt, que introduziu reformas sociais e econômicas nos Estados Unidos. A crise também contribuiu para a ascensão do regime autoritário na Europa, como o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. Pessoal, não é fácil. Os Estados Unidos, desde a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, os Estados Unidos ele se torna um grande exemplo de liberalismo dentro do contexto global. Os Estados Unidos, que fez uma revolução burguesa, e essa revolução burguesa se consolidou nos Estados Unidos até hoje, era tido como grande modelo. Só que quando chega em 1929, nós vamos nos deparar com uma crise sem precedentes. O mercado, que era altamente liberal, estava na mão das indústrias, vai se mostrar frágil no momento de crise. A Bolsa de Valores de Nova York vai despencar, a quebra da Bolsa de Nova York. Isso gera um desencadeamento durante o final da década de 20 e o início, e durante a década de 30, que vai fazer que o mundo perceber que o modelo neoliberal do capitalismo não era mais um modelo a ser seguido. Isso vai afetar o Brasil, que nós discutimos na aula passada sobre a Constituição de Getúlio Vargas, que vai ser não mais como modelo norte-americano, mas como modelo europeu, porque lá na Europa, a Revolução Russa se fortalece. Ela vai dizer, tá aí, ó, porque eu não queria entrar nesse modelo neoliberalista. Aí, Stalin vai se fortalecer lá dentro do movimento socialista. Em contrapartida, na Alemanha, Adolf Hitler fortalece o movimento nazista. E na Itália, o movimento fascista. Mas nós temos isso acontecendo em Portugal, com Salazar, nós temos isso acontecendo na Espanha, com o franquismo, lá com Franco, nós temos isso acontecendo perante a Europa, esses movimentos totalitários se fortalecendo. E eles vão se fortalecer tanto, que eles vão entrar em colapso, entrar em guerra, quando Adolf Hitler resolve fazer uma política expansionista. Será que se Adolf Hitler tivesse feito essa política expansionista, a Europa não teria crescido muito mais do que os Estados Unidos? São perguntas históricas que a gente precisa fazer, mas que não podemos fazer suposições porque não aconteceu isso na história. Se eu falar para vocês que a grande salvação dos Estados Unidos foi a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial quebra a Europa e volta a fortalecer, em 1939, os Estados Unidos, que vai ficar como um grande fornecedor da Europa e do resto do mundo, porque a Europa resolveu entrar numa guerra sem precedentes. Na tela para vocês. E falando nela, ela aparece. A Segunda Guerra Mundial. O que representou a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global entre as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, daqui é chamado eixo, e os aliados, que entra o Reino Unido, os Estados Unidos e a União Soviética. Eu quero lembrar vocês que eles só vão entrar depois, tá?
mas principalmente o Reino Unido, a França e outros países que são aliados deles aí. Estados Unidos e União Soviética vão entrar bem posteriormente. Os Estados Unidos entra devido ao ataque à base norte-americana de Pearl Harbor pelo Japão, e a União Soviética vai entrar devido ao ataque da Alemanha de tentativa de tomar a União Soviética. Aí a União Soviética entra. Foi o grande erro da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, porque se a União Soviética não tivesse entrado, eles tinham ganho a guerra. A guerra foi causada pela expansão territorial nazista e fascista e as falhas do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes não cumpriu o que ele deveria cumprir, que era evitar a guerra. O conflito trouxe destruição em massa, trouxe genocídio, como o Holocausto, que foi a morte dos judeus nos campos de concentração, trouxe armas nucleares pelos Estados Unidos contra o Japão, encerrou-se com a derrota do eixo e início da Guerra Fria. Seus impactos foram profundos, incluindo a reorganização do poder global e a criação da Organização das Nações Unidas para evitar novos conflitos. Mas será que a ONU está conseguindo evitar novos conflitos? A ONU não está conseguindo nem evitar, agora, uma guerra no Oriente Médio que está se travando. Mas, 1939 a 1945. Estoura a Segunda Guerra Mundial. Grande responsável por essa guerra foi esse cabra aqui, Adolf Hitler. Adolf Hitler, eu quero lembrar vocês que ele foi conquistando as mentes das pessoas na Alemanha, dentro de um nacionalismo exacerbado, dentro de uma filosofia nazista, que tinha como lema Deus, Pátria e Família ali, e ele vai ser conseguindo angariar apoiadores. Quando ele estava com grande poder, eleito democraticamente, tá? Ele vai começar a tomar o poder. Vai fazer um atentado fake, para dizer que eram os comunistas que estavam fazendo atentado e vai ter todo o poder na mão. Depois que ele tem todo o poder na mão, ele se torna o primeiro-ministro e depois ele se torna um grande ditador, criando o partido nazista. E vai eliminar todos os seus inimigos internamente. Ele e Stalin, eles vão ter as mesmas características. Stalin também, lá na União Soviética, ele vai também eliminar, no grande expurgo, seus inimigos internos. Pessoas que queriam a revolução de outra maneira, Stalin vai começar a matar eles, inclusive Trotsky vai ser morto por Stalin. Hitler também vai começar a matar seus próprios aliados para ficar com o poder centralizado na mão dele. E Hitler começa um processo expansionista da Europa, conquistando países, invade a Polônia. Em 1939, quando ele invade a Polônia, quando estoura a Segunda Guerra Mundial. O grande inimigo de Hitler, a princípio, seria a Inglaterra. O foco seria a Inglaterra. A Inglaterra, ele já toma a França logo de cara. A França já cai. Aí ele vai ficar basicamente brigando Alemanha, Inglaterra, e Hitler vai se mostrar muito mais fortalecido do que a Inglaterra. A Inglaterra se protege ainda porque é uma ilha afastada. Mas Hitler comete uma falha muito grande, que a União Soviética não estava na guerra, Stalin não estava na guerra. E Hitler vai invadir Stalingrado. Cara, quando ele chega em Stalingrado, olha o nome da cidade, Stalingrado, em homenagem a Stalin. Stalin vai dizer, não recue um só metro. Eu quero que vocês vão para cima dos alemães. E aí vai ser sangrenta. Aí chega o inverno, o exército alemão não estava preparado para o inverno e vai perder na Rússia. Essa derrota da Rússia vai fazer com que a Rússia reúna todas as suas forças e marche para cima da Alemanha. Porque quem derruba a Alemanha vai ser a União Soviética, a Rússia. Os Estados Unidos vai entrar
e vai derrubar a Itália, vai entrar pela Itália, pelo outro fronte, junto com a Inglaterra, que foi o mal do Hitler. Querer conquistar tudo e perdeu a guerra. Ainda bem que ele teve esses erros. Não já pensou? Ele governar o mundo naquele momento? A loucura que seria? A Segunda Guerra Mundial ela termina e começa um período chamado Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética brigam junto na Segunda Guerra Mundial. Mas quando termina a Segunda Guerra Mundial, cada um vai para um lado. Os Estados Unidos estava com o liberalismo, que tinha tido crise, ele cria um neoliberalismo. E a União Soviética se fortalece no socialismo. Agora nós não temos um movimento nazi-fascista dentro da Europa. Nós vamos ter o mundo dividido em dois agora. De um lado, o capitalismo controlado pelos Estados Unidos e, de outro lado, o socialismo controlado por Stalin pela União Soviética. Olhem na tela para vocês, que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria vai ser um período de tensão política, econômica, militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. As duas superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial. Sem confrontos diretos, as rivalidades envolveu a disputa por influência global, guerra por procuração, uma corrida armamentista nuclear e a exploração espacial. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã foram conflitos marcantes, mas de forma indireta, não teve diretamente. O colapso da União Soviética em 1991 pôs fim à Guerra Fria, resultando na hegemonia dos Estados Unidos e a transição de muitos países do bloco comunista para a democracia de mercado. Então, Hobsbawm traz isso também para a gente. Ele traz esse período de Guerra Fria. Os Estados Unidos termina a Segunda Guerra Mundial. É criado a Organização das Nações Unidas para evitar futuras guerras. Mas, neste momento, os Estados Unidos, que está fora ali, se afasta um pouco, ele cria um bloco capitalista, ele começa... Como ele ficou fora da guerra? Porque os Estados Unidos... Vocês já perceberam que os Estados Unidos ele passou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial sem ter um ataque diretamente em seu território, fora a base norte-americana de Pearl Harbor? Então ele ficou intacto, ele era um país capitalista intacto, então ele começou a ficar rico, porque todo mundo precisava comprar dele. Porque a Europa inteira tinha entrado em guerra. A Rússia tinha sido atacada, a União Soviética toda tinha sido atacada, a Alemanha tinha sido destruída, a Inglaterra tinha sido atacada, a França tinha sido atacada. Então os Estados Unidos vai ser hegemônico nesse processo de pós-guerra. E cria-se a Guerra Fria, uma guerra de ameaça, uma guerra de corrida espacial, uma guerra de construção, quem construía mais bombas atômicas entre a União Soviética e os Estados Unidos. E essa Guerra Fria ela vai de 1947 até 1991. Mas nós passamos por um outro período pós-guerra, que foi a descolonização da África e da Ásia. Países que eram colônias lá da Primeira Guerra Mundial, agora eles estão lutando pela descolonização, pela sua independência. Olha o texto que fala para vocês. Olha no texto. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países da África e da Ásia, do Oriente Médio, conquistaram a independência, desmantelando impérios coloniais europeus, como os britânicos e franceses. Este movimento, conhecido como descolonização, foi impulsionado por fatores como enfraquecimento europeu, a pressão dos movimentos nacionalistas e a influência da Organização das Nações Unidas. A independência trouxe desafios como a construção de novas nações foram construídas, guerra civil, que foi conflitos internos, e impacto na Guerra Fria, como a potência apoiando regimes ideologicamente alinhados. A descolonização mudou o mapa político global, com as novas nações emergindo, reivindicando a soberania do mundo bipolar.
O mundo estourava em Guerra Fria. Enquanto o mundo estourava em Guerra Fria, movimentos na África, na Ásia, diziam: nós queremos a independência. Olha essa descolonização. Ele dizia: nós queremos independência. Nós não queremos nem ser socialista, nem ser capitalista. Nós queremos sobreviver, nós somos terceiro mundo. Daí vem a figura do terceiro mundo. Aparecimento dessa figura do terceiro mundo. Precisava de um processo de descolonização dessa África e dessa Ásia. Aí começa também nos Estados Unidos ter esses movimentos que é a queda do Muro de Berlim aqui, e nós temos movimentos internos dos Estados Unidos pelos direitos civis das pessoas. Malcolm X, Martin Luther King e outros vão fazer um grito, porque o apartheid que existia na África também existia aqui, velado nos Estados Unidos. E aí eles vão ter um grito de liberdade. Na tela para vocês. Queda do Muro de Berlim. Aqui simbolizou o fim da Guerra Fria. O colapso do regime comunista no leste europeu simbolizou, pela queda do Muro de Berlim em 89, marcou o fim da Guerra Fria. A queda do muro foi precedida por protesto pró-democracia na Alemanha Oriental, porque a Alemanha tinha sido dividida em duas: a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. O enfraquecimento da União Soviética e as reformas internas promovidas por Mikhail Gorbachev na Glasnost, na Perestroika, acelera o fim da divisão entre o Oriente e o Ocidente. A reunificação da Alemanha, o colapso da União Soviética em 1991, encerraram a ordem bipolar do pós-guerra, dando início a uma nova era de relações internacionais. Então, aqui, esse grande símbolo que está aqui comigo, a queda do Muro de Berlim, vai ser o grande símbolo do fim da Guerra Fria. Desse mundo bipolarizado, onde um ameaçava destruir o outro, era espião por todo canto, era uma coisa horrível, a Guerra Fria. E com isso, nós tivemos um novo período, onde países socialistas como a China cresce aceleradamente, disputando com os Estados Unidos, que também ainda é a grande potência mundial, mas sem haver um conflito de Guerra Fria. É por isso que nós temos que, através da Organização das Nações Unidas, prestar atenção para que conflitos que tenham hoje lá na Rússia, lá no Oriente Médio, não nos cause uma terceira guerra mundial. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para a gente discutir o texto da Mão na Massa, tá bom? Vamos lá.